Meu nome é Camila e eu sou enfermeira e o tema que nós vamos abordar hoje é sobre doenças cardiovasculares. Quando eu falo em doenças cardiovasculares, qual é a primeira coisa que você pensa? Se você pensou no coração, você acertou. Nós vamos abordar as doenças que atingem esse órgão, um órgão que para nós é muito importante e que às vezes nem imaginamos a sua função. Então, o objetivo da aula de hoje é conhecer a função do coração, o que ele faz e qual é a importância dele para o nosso organismo. E não só isso, entender também as doenças que atingem esse órgão e todo o seu funcionamento. Quando eu falo em doenças cardiovasculares, eu estou falando de coração e de todo o processo que ele faz dentro do nosso corpo. Vamos lá? O mecanismo do coração. É importante, antes de eu entrar nessas patologias, nessas doenças que atingem esse mecanismo, falar de cada doença de uma forma mais abrangente. Nós temos que entender primeiro o funcionamento desse órgão, do coração, que às vezes passa despercebido. Então vale a pena eu entender esse mecanismo para depois entender como que funciona essas doenças. Até porque se eu entendo como o coração funciona, eu sei o que essa doença pode causar no corpo, no nosso organismo e no idoso. O coração é um órgão composto principalmente por músculo e fibras. Sua principal função é atuar como bomba cardíaca, ou seja, responsável pelo débito cardíaco, que é a quantidade de sangue injetada por minuto. Nosso corpo é formado por células e necessita de oxigênio e glicose para sobreviver. Por isso, é de importância vital a grande e a pequena circulação. Camila, o que é isso? Vamos entender? Nosso corpo é formado por células, você já deve ter escutado isso em algum momento da sua vida. De fato, nós somos formados por células. E essas células precisam de energia para sobreviver. E essa energia vem do oxigênio e da glicose. Lembrando que o oxigênio nós encontramos na respiração, no ar. Quando nós respiramos, a gente inspira o oxigênio. E a glicose vem da alimentação, certo? Só que eu preciso desse sangue circulando em todo o tecido, no corpo inteiro, levando o oxigênio e a glicose para poder irrigar essas células e elas sobreviverem. Se eu não tenho oxigênio chegando, se eu não tenho glicose chegando através da circulação, essas células elas vão acabar morrendo, certo? E eu tenho células que são irreversíveis, ou seja, se ela acaba sendo lesionada, se ela acaba morrendo, ela não nasce de novo. Um exemplo dessa célula você já deve ter escutado sobre os neurônios. Neurônios são células do sistema nervoso central que elas não se regeneram. Quando eu perco esse neurônio, ele não se regenera, não nasce outro. Ou seja, imagina que eu falei que nosso corpo é formado por célula, todo o nosso corpo, inclusive a nossa pele é um órgão, é o maior órgão do nosso corpo e ela também precisa de irrigação para poder se multiplicar, para poder se regenerar. Então, quando eu falo que o nosso corpo é formado por células e ela precisa de oxigênio e glicose para sobreviver, como que essa oxigênio e essa glicose chega? Através da circulação. Mas quem encaminha essa circulação? O coração, que é onde eu falo que ele é considerado uma bomba cardíaca. Ou seja, na hora que o coração bombeia, que faz o tum-tá, tum-tá, tum-tá. Eu tenho esse bombeamento. Na hora que eu tenho esse bombeamento, eu tenho o que? O coração ejetando sangue por corpo e trazendo o sangue do corpo. A gente vai explicar isso melhor. O coração ele é composto por átrio direito e esquerdo, ventrículo direito e esquerdo, veia cava superior e inferior, veias cavas pulmonares, artérias pulmonares e artéria aorta. Complicou? Calma, a gente vai entender isso melhor. Cada composto desse, o átrio, o ventrículo,
a veia cava superior, a veia cava inferior. Por algum momento você já ouviu falar principalmente da artéria aorta. Se você saber o que cada um faz dentro do coração, a gente consegue entender lá na frente as patologias que atingem esses locais. Porque você vai começar a imaginar de uma forma crítica o que pode acontecer com o seu idoso. Fique tranquilo, eu não quero que você saia expert nisso, não é o objetivo. O objetivo é que você se torne um cuidador crítico e que entenda quando você ouvir algum profissional da área da saúde falar que, por exemplo, o seu idoso está com uma obstrução da artéria aorta. Você vai entender que essa obstrução da artéria aorta vai levar a problemas consequentes, porque você já sabe a importância dela. Então é esse o objetivo nessa introdução. E a gente vai explicar um pouquinho melhor e entender como isso funciona mais para frente. O mecanismo do coração é importante saber que nós temos sangue venoso, sangue arterial. Tem diferença, Camila? Sim, o sangue venoso ele é o sangue rico em gás carbônico, certo? E o sangue arterial é rico em oxigênio. Não entendi, vou te explicar. Quando a gente inspira o ar, eu estou inspirando oxigênio, que é onde esse oxigênio ele cai no nosso pulmão. Do pulmão ele tem contato com o coração, cai na corrente sanguínea e vai levando esse oxigênio e glicose para o corpo, para as células, para ela poder sobreviver. Porém, essa célula ela troca esse oxigênio e devolve nessa troca gasosa o gás carbônico e ele precisa ser eliminado do nosso corpo. Então eu inspiro o oxigênio, libero o gás carbônico. Essa é a importância da nossa respiração. Inspiração e expiração é onde eu tenho esse processo. E isso tem diferença, porque o sangue arterial que sai do nosso coração, essas artérias irrigadas de oxigênio que precisa levar para o corpo, então a artéria é rica com sangue e oxigênio que ela leva até para o corpo, ela tem essa função na circulação. E o nosso corpo vem através dos vasos das veias, o sangue rico em gás carbônico para poder ser eliminado, correto? Isso é uma questão de conhecimento mesmo, certo? E o coração, ele tem dois movimentos que a gente chama de diástole e sístole. Esse nome pode ser que fique um pouco confuso, então a gente pode falar de relaxamento e contração. Vamos imaginar como eu faço aquele movimento, né? O tum-tá, tum-tá, tum-tá. Quando tem um relaxamento do músculo, né? E esse músculo do nosso coração, ele tem nome, é o miocárdio, é um músculo que tem nome. Então, quando eu faço o relaxamento do músculo cardíaco do miocárdio, ele recebe sangue. Então, eu relaxo, tum, o sangue entrou. O coração contrai, tá, o sangue é expulso para o corpo. Ele é ejetado, ele espreme, ele faz força para ejetar esse sangue para o corpo, para poder esse sangue circular todos os tecidos necessários. Então, relaxa, enche de sangue. Encheu de sangue. Tá, ejetou sangue. Por isso é considerada uma bomba cardíaca. Tum-tá, 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 tum-tá. Enche de sangue, ejeta sangue. Enche de sangue, ejeta sangue. E esses movimentos ele tem nome. Diástole eu chamo de relaxamento e sístole eu chamo de contração. O coração ele possui dois tipos de movimento que nós já aprendemos: sístole e diástole. E se eu voltar, a diástole é relaxamento e a sístole é contração, certo? Então, diástole relaxamento e sístole a contração. A sístole é o movimento de contração em que o sangue é bombeado para o corpo e a diástole é esse relaxamento aonde o coração enche de sangue.
O sangue, ele chega até o coração através da veia cava superior e inferior, rico em gás carbônico. O sangue chega ao coração através da veia cava superior e inferior, rico em gás carbônico. Olha o coração. Veja bem, essa imagem. E aqui eu tenho todos aqueles elementos que a gente já comentou. Artéria aorta, veia cava superior, artéria pulmonar, átrios, ventrículos. Eu acabei de dizer que o sangue chega ao coração rico em gás carbônico através da veia cava inferior e superior. Consegue identificar essas duas veias nessa imagem? Veia cava inferior e veia cava superior. Identificou? Vamos entender primeiro essas duas? Então, eu acabei de dizer que o sangue chega rico em gás carbônico por elas. Veia cava inferior é responsável de receber esse sangue do corpo, né? Do nosso corpo, dos nossos membros inferiores. E a veia cava superior é responsável por receber esse sangue da onde? Da parte superior do crânio, da cabeça, do cérebro que é irrigado. Então eu tenho essa veia cava superior recebendo sangue e a inferior recebendo sangue, porém esse sangue é rico em gás carbônico. E a gente sabe que esse gás carbônico ele tem que ser eliminado de alguma maneira. Não é o que a gente realiza quando na expiração, na hora que eu elimino o ar? Para onde depois esse sangue vai? Vamos ver? Então o sangue chega ao coração através da veia cava superior e inferior, rico em gás carbônico. Neste momento, o átrio direito faz diástole. Lembrou da diástole? Relaxamento. E toda vez que relaxa, entra sangue. Então, neste momento, o átrio direito faz diástole, que é o relaxamento, para receber o sangue. Vamos lá? Vamos identificar o átrio? Olha na onde fica o átrio direito. Tá vendo? Então, a veia cava inferior superior recebe esse sangue rico em gás carbônico e esse átrio, o que ele faz? Ele relaxa, né? Ele faz diástole, ele relaxa para receber esse sangue e fica ali, ó, esse sangue no átrio. Só que esse sangue não pode ficar parado no átrio, ele tem que ir para algum lugar. Vamos ver qual que é o próximo lugar que ele vai, né? Neste momento, o átrio direito faz diástole para receber esse sangue. Após, o átrio direito faz sístole. O que é sístole? Ele ejeta esse sangue, ele expulsa esse sangue dele. E ele faz sístole para ejetar o sangue para o ventrículo direito. Olha que interessante. Átrio direito, ventrículo direito. E é uma continuação se a gente for parar para pensar. Então vamos ver até aí? Então eu acabei de dizer que o sangue chega do corpo dos membros inferiores e superior através da veia cava inferior e superior, rico em gás carbônico. Então esse sangue vem. E chegou nessa veia, ela desemboca onde? No átrio direito, porque ele faz relaxamento e recebe esse sangue. Só que ele fica lotado desse sangue, ele tem que expulsar esse sangue, porque é um ciclo contínuo. Ele expulsa esse sangue para onde? Para o ventrículo direito. Até aí deu para entender? Ótimo. Vamos continuar. Então ele faz a sístole para ejetar para o ventrículo direito. Neste momento eu tenho a abertura das válvulas tricúspide. Abertura da válvula tricúspide? Onde? Tá vendo ali? Entre o átrio direito e o ventrículo direito, eu tenho uma seta apontando para uma válvula, aonde separa os dois. E essa válvula tem o nome de tricúspide. Ela abre para poder o sangue sair do átrio e ir para o ventrículo. Isso é importante? Claro que é importante eu ter essa válvula, porque você já pensou se eu não tivesse essa válvula fechada e aberta, fechada e aberta, o sangue ia desembocar da veia cava superior e inferior, ia cair no átrio e já ia escorrer direto para o ventrículo. Camila, por que é importante eu entender isso?
É importante porque às vezes você vai ouvir que o seu idoso tem uma patologia que atinge essa válvula tricúspide, a abertura dela. Daí você vai entender o que pode acontecer, certo? Então o normal, antes de falar de patologia, o normal é o quê? O átrio, ele relaxa para receber esse sangue rico em gás carbônico, porque lembrando que esse gás carbônico tem que ser eliminado. Essa válvula tricúspide, ela abre, faz tum, abriu. O sangue é ejetado para o ventrículo direito, então o átrio encheu de sangue, né? O átrio encheu, a válvula entende que ela tem que abrir, ela faz tum, abre. Esse sangue vai para o ventrículo direito. E para onde ele vai depois? Vamos ver? O ventrículo direito expulsa o sangue para os pulmões. Então você quer dizer que esse sangue do ventrículo ele vai para os pulmões? Sim. O ventrículo direito expulsa o sangue para os pulmões pela sístole. Lembrando que sístole é ejetar, então ele ejeta esse sangue para o pulmão através das artérias pulmonares. Nos pulmões o sangue deixa de ser venoso e volta a ser rico em oxigênio, que é o importante que a gente necessita. Então ali do ventrículo direito, esse sangue ele é ejetado, ele é expulso para a artéria pulmonar? Sim. Você consegue identificar a artéria pulmonar e você vê que ela está ali bem perto do ventrículo direito. Então essa artéria pulmonar é responsável em levar esse sangue rico em gás carbônico para o pulmão, aonde faz a troca gasosa, aonde o pulmão pega o gás carbônico e a gente elimina. Ao mesmo tempo nós já estamos recebendo o oxigênio, correto? Daí ele troca, nesse sangue ele tira o gás carbônico que precisamos eliminar e recebe o oxigênio. Resumindo até aqui, o sangue vem do corpo, das partes inferior e inferior, através da veia cava inferior e superior. Esse sangue ele desemboca no átrio direito, certo? Porque esse átrio direito ele faz o que? Um relaxamento, ele faz diástole para receber esse sangue. Depois que ele encheu, eu tenho uma abertura de uma válvula chamada tricúspide, que é na onde essa válvula se abre, faz tum, para esse sangue poder sair do átrio direito e ir para o ventrículo direito. E quando o ventrículo direito entende que já está cheio de sangue, ela fecha. Tá. A válvula abriu, tum, fechou. Tá. Depois que esse ventrículo direito encheu de sangue, ele precisa expulsar esse sangue para a nossa, vamos ver qual é? Para através das artérias pulmonares, que é essa bonitona aqui, ó. Certo? E a artéria pulmonar faz o quê? Leva esse sangue para o pulmão, faz a troca gasosa e esse sangue volta para o corpo rico em oxigênio, que é o que nós precisamos. E ele volta por onde? Vamos ver? Então o sangue, né, nos pulmões ele deixa de ser venoso e volta rico em oxigênio para o coração através das veias pulmonares e desemboca no átrio esquerdo. Então você vai observar que essa artéria pulmonar vai levar esse sangue rico em gás carbônico, vai fazer a troca gasosa no pulmão, esse sangue vai voltar rico em oxigênio, perfeito, e ele volta para o coração rico em oxigênio através da veia pulmonar, que ela fica ali grudadinha com o átrio direito. O átrio vai receber esse sangue rico em oxigênio, vai encher, vai fazer o relaxamento para receber esse sangue, depois ele vai ejetar esse sangue para o ventrículo direito, da mesma forma que aconteceu no átrio e ventrículo direito, o átrio e o ventrículo esquerdo vai fazer isso, só que a diferença é que o átrio esquerdo, ele é rico em sangue com oxigênio. Então, saiu do pulmão o sangue, volta pela veia pulmonar, desemboca no átrio esquerdo, o átrio esquerdo ejeta esse sangue para o ventrículo esquerdo. Mas Camila, ali no átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, eu tenho alguma válvula que faz essa abertura? Vamos ver?
Do átrio esquerdo vai para o ventrículo, né, esquerdo através da abertura da válvula mitral. E após o sangue é expulsado para o corpo através da artéria aorta. Então, ó, átrio esquerdo abre a válvula mitral, que é um outro nome, a gente já tinha falado da válvula tricúspide, mas é mitral. Cai no ventrículo esquerdo, ele enche e ele ejeta esse sangue para a artéria aorta. E essa artéria aorta, ela é responsável em levar esse sangue rico em oxigênio para o cérebro, para a parte superior, e para a parte inferior, para os membros inferiores do corpo todo. Aí, neste momento, nós acabamos de falar sobre a pequena e a grande circulação do nosso organismo. Simplesmente nessa magia do tum-tá, tum-tá, tum-tá do coração. Tudo isso está acontecendo. Naquele momento que a artéria aorta manda esse sangue para o coração rico em oxigênio, automaticamente já está voltando o sangue rico em gás carbônico pela veia cava inferior e superior, e esse ciclo ele é contínuo. O coração é mágico, não é tão simples como a gente imagina, né? A gente só ausculta às vezes a batida do coração e não sabe que eu tenho todas essas funções trabalhando. E é muito lindo porque o sangue ele não se mistura ali entre o átrio e o ventrículo direito e o átrio ventrículo esquerdo. E eu tenho essa circulação acontecendo que é responsável pela nossa vida, né? Ele é um órgão vital que sem ele a gente não consegue sobreviver. Por isso que quando o coração para de funcionar numa parada cardiorrespiratória, eu não tenho essa circulação acontecendo. Se eu não tenho ela acontecendo, eu não tenho sangue rico em oxigênio e glicose irrigando as células. Ou seja, eu acabo tendo morte celular, principalmente dos neurônios, que eles são irreversíveis. Você imaginava que o coração era tão complexo assim? E ao mesmo tempo lindo de se entender. Porque ali na artéria aorta, se eu tiver um entupimento da artéria aorta, você concorda comigo que não... Se essa artéria aorta estiver entupida, imagine, ela não vai conseguir expulsar sangue suficiente para o corpo? Exatamente. Então a circulação do corpo desse paciente vai ficar o quê? Prejudicada. E eu posso ter vários problemas. Se a veia cava inferior está entupida, está obstruída por gordura, alguma coisa, não sei, placa de ateroma, se ela está entupida, vamos imaginar, vamos falar obstruída. Se ela está obstruída, o sangue vai conseguir entrar de forma eficaz e fazer essa troca gasosa? Não. E muitas vezes o idoso vai começar a apresentar o quê? Edema de membros superiores. Isso é importante. É importante a gente entender todo esse mecanismo para depois começar a valorizar de uma forma diferente e mais crítica as patologias, as famosas doenças cardiovasculares. Correto? Vamos fazer um resumão rápido? Então, o sangue vem pela veia cava inferior e superior rico em gás carbônico. Esse sangue ele entra no átrio através do relaxamento. Depois o átrio faz o quê? Ejeta esse sangue para o ventrículo direito através da abertura da válvula tricúspide. Depois do ventrículo direito, esse sangue é expulsado pela artéria pulmonar que chega até o pulmão e faz a troca gasosa. Ali eu elimino o gás carbônico e recebo o oxigênio. Só que esse sangue rico em oxigênio tem que voltar para o coração para poder ir para o corpo. E ele volta através da veia pulmonar, que desemboca no átrio esquerdo. Eu também tenho a abertura de uma válvula que é a mitral, que vai para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele é ejetado para a artéria aorta, que é responsável em encaminhar esse sangue tanto pela artéria aorta ascendente e descendente, que leva o sangue para a parte superior e inferior do corpo, irrigando os nossos tecidos. E isso é contínuo. Por isso que nós falamos que coração e pulmão, eles trabalham juntos.